Bom, tá aí. O senador Cleitinho, ele é diferenciado, né, de alguns representantes do povo, né? Ele vai lá em determinada época e fala, eu vou voltar aqui depois. E ele costuma voltar mesmo, achei muito legal. Boa noite, Samuel, seja muito bem-vindo no programa News 5.1. Sua opinião sobre a enquete, por favor. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os nossos telespectadores, nossos participantes aqui do programa. Só um minutinho, Samuel. Tivemos um probleminha de ordem técnica. Tá tudo bem? Ricardo Flota, por favor. Nada pessoal, hein, Samuel? Por favor. Ricardo, por favor, sua opinião. Boa noite. Boa noite, Marcão. Boa noite aqui a essa bancada. E em nome dela eu cumprimento Moisés Cruz, grande líder da direita, e principalmente nosso telespectador que nos prestigia nesse primeiro programa do ano. Para nós é motivo de muita honra poder entrar na sua casa e poder falar um pouco de política local, política nacional e até mesmo internacional. O Cleitinho eu tenho uma grande admiração, Marcão, pelo trabalho dele. Ele é um senador muito combativo, muito coerente, ele defende, ele briga, ele luta pelas causas mais importantes aqui para o nosso país. Ele vai até para o Congresso, Moisés, de bicicleta. Então, assim, ele dá muito exemplo de um bom parlamentar, daquilo que a gente precisa lá no Congresso, tanto na Câmara Federal como no Senado Federal, por mais políticos como o Cleitinho nesse país. E ele falou uma grande realidade. Por mais que tentem camuflar essa verdade, né, que geralmente eles usam lá na época do pico da pandemia, onde estava tudo fechado, onde não tínhamos insumos, onde não tínhamos isso e aquilo, aí os preços foram muito elevados, como se isso tivesse sido só no Brasil. Foi no mundo inteiro, E um destaque para o Brasil é que, ainda assim, com todas essas situações, todas as adversidades, a gente ainda conseguiu superar a inflação, uma inflação muito menor do que vários países. Então, essa questão da picanha, isso de fato, você vai no mercado, e eu vou com frequência, eu faço as compras de casa, então é muito comum a gente fazer essa comparação de preço. E eu não consigo identificar onde baixou essa picanha. Não baixou nada. Dependendo do mercado aí, Marcão, você vai ver picanha aí de R$ 75,00 o quilo. Quando você vê barato, vai estar aí R$ 55,00, R$ 60,00. Então essa é a realidade. Uma realidade que foi mascarada por esse governo, né, dizendo que tudo ia voltar a ficar melhor. A gasolina foi um exemplo claro de que o Lula usava a seguinte frase: iremos abrasileirar o preço do combustível. Está aí, ele abrasileirou. Realmente ele abrasileirou, colocando o combustível num patamar muito mais elevado. No governo passado, e eu lembro perfeitamente, em dezembro eu paguei, aqui em Porto Velho, R$ 4,69 no litro de gasolina. Hoje está muito mais elevado, vai aumentar, como vai aumentar, já existe previsão para aumentar combustível, gás, energia elétrica. Então, infelizmente, a realidade é outra. Eu gostaria muito de estar aqui e poder iniciar esse ano, esse programa, falar de coisas boas, falar que as coisas melhoraram, falar que os preços diminuíram. Mas você vai no mercado e vai comprar um pacote de arroz de 5 quilos e paga R$ 30,00, não tem como eu falar que as coisas estão ficando bem, estão ficando legal. Não está. A pessoa que sente, principalmente aquele que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, sente no final do mês, sente no bolso o quanto que as coisas não melhoraram. E a tendência é piorar. Infelizmente, a gente vê um governo aí que não tem muito essa preocupação. O que tem muito é conversa. E em conversa, tanto o Cujuí como o Samuel, eles falam muito bem. Tentam fazer uma ginástica mental na mente da população para fazer de conta que está tudo bem. Eles vão falar isso. Nossa, está uma mil maravilha. É mentira, porque você que faz compra de verdade, o juiz não sabe o que é no supermercado, não sabe nem quanto que estão os preços das coisas, mas você que vai no mercado e sabe a realidade, você sabe que as coisas aumentaram e o teu poder de compra diminuiu. Essa é a realidade, e contra essa realidade não adianta aqui a gente mascarar, porque não vai colar, porque a grande maioria está percebendo, isso é muito real,
está percebendo que as coisas não estão caminhando do jeito que o PT prometeu. De promessa ninguém vive. Falar é muito fácil chegar aqui e falar que está 1000 maravilhas. Mas e a prova? E os números? E os indicativos? Confrontando com o governo passado, infelizmente a realidade é dura. A gente vê aí os indicativos completamente absurdo comparado ao governo passado. Infelizmente é a realidade, eu espero que isso melhore, porque ninguém quer viver nessa insegurança, numa condição precária que a população vive, num estado de miséria, de muitas pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, e a gente não quer isso para o Brasil, a gente queria prosperidade. Prosperidade, infelizmente, no governo do governo PT, a gente não está tendo, mas eu espero que nesse 2024 as coisas melhores para toda a população brasileira. Samuel, eu acho que agora vai, por favor, boa noite. Boa noite, Marcão, a todos os nossos telespectadores, internautas, e a nossa técnica da RMTV e os debatedores. Olha, a gente não pode aqui tentar fazer sacrifício de tolo. O aumento, o ganho real do salário mínimo só foi possível graças ao governo do presidente Lula. Se der aumento real do salário mínimo é tão fácil, porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes não deu para a classe trabalhadora. E aí vem o meu antecessor dizer que é preocupado com o salário mínimo, com os trabalhadores assalariados, mas o partido a qual ele faz parte, que é o Partido Novo, sempre votou contrário, Ricardo Frota, aos benefícios da classe trabalhadora. Foi eles que foram favoráveis à reforma da tributária, se colocar contrário, né, para não subsidiar itens da subsistência humana, né, itens de alimentos, higiene pessoal. O teu partido, o Partido Novo, o 30, o Laranja, ele votou sempre contrário à classe trabalhadora. E me causa até estranheza, né, você ser do Partido Novo, vir aqui a público e se colocar em defesa dos trabalhadores. Eles que foram totalmente lenientes, levianos, no que se refere à reforma trabalhista, que tira direitos e fere de morte a classe trabalhadora. Ter um militante como o Ricardo Frota, na capital do estado de Rondônia, pré-candidato à prefeitura do município de Porto Velho, vir a público e se colocar favorável à classe trabalhadora. O deputado Cleitinho, ele representa nada mais nada menos do que uma figura caricata, as pessoas, né, um outsider na internet. Ele não fala que o Conselho Nacional dos Secretários Fazendários, o CONFAS, disseram, todos os estados, inclusive o estado da qual ele faz parte, Minas Gerais, o Zema, disse que o Bolsonaro quebrou os estados. Né? Teve esse problema aqui de tributação de ICMS em virtude do subsídio que Paulo Guedes e Bolsonaro deu durante o período pré-eleitoral e durante o período eleitoral. Ele tirou PIS e COFINS e subsidiou os ICMS. E agora houve um tabelamento de R$ 1,07, R$ 1,05 por litro da gasolina, em diversos estados da federação, quase a unanimidade. E agora, quando você tira esse 1,5 para não quebrar os estados, e tem a retomada de PIS e COFINS, porque a União não pode abrir mão de receita, a gente vai ver que o valor do combustível está infinitamente mais abaixo do que era outrora. A gente tem que vir com clareza e dizer o seguinte, aqui nesse mesmo período, no ano de 2022, Jair Messias Bolsonaro estava tirando dinheiro da União para maquiar a situação econômica. Os programas sociais, que o Cleitinho tinha que vir a público e dizer, retomada a farmácia popular, o programa Minha Casa Minha Vida, a retomada das obras paralisadas, é um avanço significativo. A isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos é uma vitória para a classe trabalhadora. Agora a gente não precisa vir aqui com firula. Você pode ir em qualquer casa de carne, qualquer açougue, qualquer supermercado, inclusive, daqui a pouquinho, os patrocinadores, a Rover e o Meta 21, vão anunciar propagandas aí de carne muito mais abaixo do que a praticada outrora. Então, me causa estranheza ver a fala, não do Cleitinho, né, porque ele retrata a situação atinente a Minas Gerais, o estado dele de origem, mas pessoas aqui do programa que são liberais, né, que ao menos dizem, né, de boca para fora, que são liberais, e se posicionar a favor do trabalhador. Acho que isso é um avanço, mas a defesa do trabalhador, do assalariado, não tem que ser da boca para fora, tem que ser de forma pragmática e nos momentos de votação, onde os trabalhadores e trabalhadoras mais necessitaram de ajuda,
o Partido Novo, Ricardo, o partido que tu faz parte, apunhalou esse trabalhador. Então, eu acho que tu tinha que vir a público e escrever uma nota aqui de repúdio pela votação do Detan Dallagnol, qual tu estava abraçado com ele na semana retrasada, e tantas outras figuras caricatas, a exemplo do Marcelo Van Hatten, que é só firula, é subsidiado e financiado pelos grandes banqueiros, e quando o povo brasileiro precisa, eles sempre apunhalam de forma sorrateira, como foi o exemplo do piso salarial dos profissionais da enfermagem, que o teu partido votou ao contrário, e tu vinha aqui defender os trabalhadores da saúde como no todo. Obrigado, Samuel. Por gentileza. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Samuel Costa. Em especial aqui, meu amigo Ricardo Frota, que hoje esteve comigo lá no sítio, né? Almoçamos, foi muito bacana. Obrigado, Ricardo. Vá mais vezes, né? Grave muito bem esse nome, Ricardo Frota, meu irmão. E o nosso amigo Cujuí e o nosso ilustre apresentador, meu irmão, que está aí conduzindo muito bem, viu, Marcão? Obrigado, Moisés. Você é o cara, viu? Meus parabéns. E a todos vocês que eu já acostumei chamar de Nação Rema, né, meu feliz 2024, que eu não pude vir na última sexta. Tu veio, né, Samuel? Na última sexta, né? Eu acho que eu vi o vídeo de vocês aqui no programa. Eu não pude vir, mas quero deixar aqui meu feliz 2024, que Deus abençoe a todos vocês, um excelente ano. Esse é o ano da mudança, viu? Vamos, juízo, ano da mudança, e tudo vai acontecer, em nome de Jesus. Olha só, o presidente Lula, ele falou em picanha, falou em cerveja, ele falou em geladeira, ele falou coisas bonitas, Ricardo, porque essas falas são falas programadas. Olha só, telespectador, você que está em casa, essas pessoas como o presidente Lula, o Ciro Gomes quando disse que ia tirar 70 e poucas pessoas que estão com SPC e Serasa, 70 e poucos milhões de brasileiros, aí vai um monte, tá todo mundo aí pelo pescoço. Ele fala isso porque ele está agradando 72 milhões de pessoas. Não quer dizer que ele vai tirar esses 72 milhões de brasileiros. O Lula fala que vai dar picanha, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, porque ele tem pesquisa na mão. E lá tem um marqueteiro falando para ele, mente aqui, mente, vamos pegar o povo pela barriga. Infelizmente, eles são especialistas nisso, meu povo. Eles são especialistas em mentir, é enganar as pessoas. A função deles é essa. Agora cabe a você e a mim saber que é impossível eles conseguirem implantar essas questões. Saber que nós não votamos nessas pessoas por cerveja. Nós não votamos por churrasco, não. Nós votamos para ter dignidade, para ter um país crescente, um país pujante. Nós votamos para ter liberdade, para ter direito ao trabalho. É para isso que nós votamos num representante. Para que exista justiça, para que eu possa exercer minha fé, pregar num culto sobre qualquer tema. Hoje não se pode, com a subida do Lula, hoje, a presidência, você não pode, Ricardo Frota e Marcão, você que é pastor, você não pode pregar qualquer tema, senão vai chegar uma intimação da Polícia Federal, do Ministério Público lá na tua igreja, mandando você se explicar por que você falou de determinado assunto. Você quer saber se eu estou falando a verdade, telespectador? Faz o teste. Pegue um microfone lá da igreja e comece a dizer, isso aqui é pecado, isso aqui não pode, Deus repudia isso aqui e tal. E aguarda daqui a pouco a intimação das autoridades para você. Isso não é país. Isso não é democracia. Está vendo como não há nenhuma afinidade entre o cristão e o socialismo e o comunismo? Porque eles odeiam liberdade. Estude. Você vai ver, me mostra liberdade em qualquer país comunista. Não existe, porque a primeira coisa que o comunismo faz é acabar com a liberdade. E ele sabe que a igreja tem um poder muito grande de controlar os fiéis, de conversar com os fiéis, de manter os fiéis nas fileiras. Então tem que acabar com a igreja, porque quem quer manter você sob controle é o Estado. Então o que o cara faz para te seduzir para o socialismo, para o comunismo? Olha, nós vamos te dar tudo, vamos te dar casa, vamos te dar comida, você vai ter direito a tudo ilusão. É só pegar os estados que eles governam, não tem nada. A Bahia só está crescendo a violência, assassinatos, roubos, vai para o Maranhão, pior ainda. É só balela, meu povo. Você só tem um jeito de você vencer na vida, não é com o governo. Você vence na vida trabalhando, meu irmão. Tentando mudar de vida. Olha a nossa vida como era no passado, a minha vida mesmo, eu não tinha dinheiro para andar num ônibus. Eu tinha que vir para a biblioteca aqui no centro, Samuel, a pé, porque eu não tinha dinheiro do ônibus. Mas não desesperei de governo, nunca ganhei benefício de governo, Samuel. Nunca ganhei cota, nunca ganhei nenhum tipo de benefício de governo.
Fui atrás. Ninguém me impediu. O pessoal dizia para mim, pessoal, olha, esse concurso aí já é carta marcada, você não vai conseguir. É um monte de gente, eu caminhando e as pessoas dizendo, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E nós levantamos a cabeça, colocamos a nossa vida em Deus. Mas Moisés, eu não tô entendendo. O que tem a ver isso aí com picanha aí que tu... É isso que eu estou dizendo, que é falsas promessas. E eu estou explicando, Samuel, para o povo não acreditar em falsas promessas. Porque nós não devemos votar com a cabeça querendo bebida, cerveja. Nós não queremos votar porque queremos gasolina para o nosso carro. Porque quando o Estado, telespectador, começa a financiar essas coisas, acontece como aconteceu na Argentina. Lá estava tudo financiado. Tudo financiado. Beleza, dá certo o mandato. Ah, maravilha, leite barato, gasolina barata, faculdade de graça, 20 mil bolivianos estudando de graça, que não vai deixar benefício nenhum para a Argentina, não tem compromisso nenhum. 20 mil, e aí tudo de graça. Só que chega uma hora que a fatura vai chegar. É igual você ter um cartão de crédito com o limite infinito. Beleza, você vai gastar, vai abusar, mas a fatura vai chegar. Então o que eu quero falar para você? Não vá nessa ilusão. Quando te oferecerem, olha, eu vou te dar casa, eu vou te dar carro, vou te dar comida, saiba que é mentira, é um lobo. Obrigado, Moisés Cruz. Ramon Cujuí, boa noite, seja muito bem-vindo no programa News 5.1. Antes de você começar, identifica a cor da sua camisa hoje. Hoje é azul. Azul. Começar o ano bem, né? Tranquilo, na paz. Boa noite, Marcão. Boa noite, Moisés. Boa noite, Samuel. Não, é porque eu usei vermelho da vez que estive aqui. Eu ganhei várias camisas no Natal, eu estou usando de uma por uma. Olha aí. Para prestigiar, entendeu? Que maravilha. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Juninho. Boa noite, pessoal da técnica aí que ajuda a colocar esse programa no ar. E boa noite a você que nos prestigia aí nessa... Hoje é o quê? Terça-feira, eu tô com a cabeça, né? Hoje é terça. Terça-feira. Nesta terça-feira, dia 2 de janeiro, né, de 2024. Nós passamos aí mais um ano. Um feliz ano novo para você que está nos assistindo aí. E o feriado hoje, Marcão, é feriado estadual, que era... Eles anteciparam. Eles anteciparam o quê? Eles anteciparam, foi o 4 de janeiro ou estão antecipando o 24 de janeiro? É o 4. É o 4? É a instalação. Então, estão É a instalação do Estado. Então é um Estado, feriado isso. estadual. Isso, o Estado foi criado em dezembro, né, de 81, instalado em 82, é isso, Samuel? Isso, exatamente. Exatamente. Então nós estamos aí nesse feriado de hoje, uma antecipação de um feriado estadual relativo à instalação do Estado de Rondônia no dia 4 de janeiro. Tá bom? Com relação a pequeno Cleitinho devia ir numa farmácia para ver o preço do Rivotril, porque ele está precisando do Rivotril. Ô Cleitinho, não vai em Minas não, companheiro, vem aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho. Estou comprando pequeno de R$44 ali no Sogro do Samuel. É tranquilo, já paguei 80. Eu já paguei pequeno de 80 aqui, entendeu? Pela fala do Moisés ali, eu fiquei preocupado que eu comecei a achar que Deus é contra a picanha. Né? Ele vai citar Levítico ali, porque lá em Levítico Deus diz para não comer picanha. Né? A conversa do Samuel, não, do Moisés, desculpa, Samuel. A conversa do Moisés aqui deu a impressão de que comer picanha é pecado. Você não aceite a picanha, porque picanha é pecado. Conversa fiada é essa, Moisés? Frota, quando é que foi o pico da pandemia mesmo, por favor? Quando é que foi o pico da pandemia? Não tem essa informação? Que não, isso? Me diz aí, por favor, quando é que foi o pico? Não sabe? Não sei. Eu estou lhe pedindo ajuda. Até o final de 2022. É porque você Até 2022. porque você falou assim que no pico da pandemia, que estava caro o combustível, quando é o pico da pandemia? Não, 22 já estava todo mundo na rua fazendo campanha. 22, mas até Quando 22. foi o pico da pandemia? Até 22. Quando foi o pico da pandemia? Tá vendo? Não, eu tô Até perguntando, 22. não foi 22. Tá certo. Não foi 22. Mas os né? efeitos Não foi, meu continuaram. querido, efeito. Os cabas são mentirosos. Coloca no ar a foto que eu trouxe aí. Por favor, mandei uma foto para a técnica aí. Ali, ó, gasolina em Porto Velho. Esse posto é ali na Geraldo Siqueira com a Jatuarana, 7,38. Essa foto é de julho do ano passado. O pico da pandemia foi em 21. Né? Ou seja, essa conversa fiada de que estava melhor, a gente vem aqui, mostra a foto, mostra o valor e esfrega na cara desse bando de mentiroso. Era 7,38. Dezembro Era estava bem menor. 7,38 em julho e não era pico de pandemia, coisa nenhuma. Dezembro estava menor. Pode Vou voltar, pegar aqui o valor. pode voltar a imagem para mim aí. Vocês viram
Não tinha pico de pandemia nenhum. Era 7,38 e beirou os R$8. A véspera da campanha, o desespero, tungaram os estados, tungaram os municípios para baixar na marra o preço do combustível. Tanto é assim que a medida provisória que o Bolsonaro aprovou e que o Congresso aprovou só valia até o dia 31 de dezembro de 22, porque era justamente a medida para baixar na marra para ganhar a eleição, minha gente. Não tem vergonha na cara, Ricardo. Está ali o preço. Eu quero que você apresente aí pico de pandemia. Vamos deixar de conversa, minha gente. Vamos deixar de conversa, minha gente. Olha o preço da gasolina, R$5. Aprovou, meu querido. R$5 preço da gasolina em novembro. Olha só. G1, olha R$5 só, olha aqui, só, ó. olha só. Olha aí, ó. Ô, Moisés, Não, mas, Moisésinho, é porque você Moisésinho, pegou- você pegou não, julho, eu peguei eu tô pegando julho, novembro, porque não eu tô era pegando pico de novembro. pandemia, R$5. não era pico de pandemia, Cinco. não era pico de R$5, pandemia, telespectador. não era pico de R$5. pandemia, em novembro já tinha, Então não já vem com tinha sete. tungado o Não vem ICMS, com sete. 7,38, R$5. 7,38, Tá aqui, julho, novembro de 2022. eu botei, foi a foto pra você ver, ele disse o endereço do posto, 7,38, porque quando o Caba vem mentir aqui, a gente desmente ele na hora, porque bolsonarista, mentiroso, a gente faz assim, a gente diz, ó, você está mentindo e prova que está mentindo. É isso, né? Então a gente precisa ter claro isso. Ora, o combustível em Rondônia não baixou porque a refinaria aqui em Manaus, que foi privatizada. Eu acho engraçado o empresariado de Rondônia. Logo depois que privatizaram a refinaria de Manaus, ai meu Deus, subiu 20% o bedume do asfalto. Claro, o cara privatizou, meu amigo. O cara quer ganhar dinheiro, o cara que comprou. É assim que funciona. Né? Por que em outros lugares do Brasil, onde existem outras refinarias ligadas à Petrobras, o preço do combustível baixou? Por quê? Porque lá é da Petrobras. Onde privatizou o governo passado, o preço continua alto e vai continuar alto. Sabe como é que chama isso? Você que é empresário, livre mercado. Tem demanda, os caras põem o preço lá em cima. Entendeu? Então vamos parar de conversa fiada, minha gente. Vamos baixar aí, vamos colocar a realidade onde ela precisa ser colocada. Né? O preço dos alimentos baixou. O único alimento que não baixou de preço, que está numa alta sazonal, é o arroz, por conta basicamente de 2 fatores. A Índia, que é um dos maiores produtores de arroz do mundo, ela parou de colocar o arroz dela para exportação, só para consumo interno. E outro foi que o governo Temer destruiu o nosso estoque regulador. Vocês lembram do estoque regulador na época do Temer? Que ele abriu para o agronegócio exportar tudo para os caras ganhar dinheiro? Pois é. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, não foi composto o estoque regulador. Você lembra o que é o estoque regulador? O governo enche os silos da Conab, quando falta arroz e o preço aumenta, ele vai e joga aquele arroz no mercado para baixar preço. Isso o Brasil não tem, isso desde o governo Temer. Nós estamos, neste ano, começando a compor o estoque regulador, porque durante 4 anos de Bolsonaro, ele também não fez isso. É por isso que o arroz está caro. É basicamente por esses 2 motivos que o arroz está caro. Fora isso, os outros alimentos todos teve queda. Tanto é isso que a inflação desse ano acabou dentro da meta, 4,76, 4,73 de inflação. Né? Ou seja, parar com essa conversa fiada, o país está caminhando. Moisés, comer picanha não é pecado, Moisés. Comer picanha não é pecado. E nem tomar cervejinha, Moisés, porque se eu vou lhe lembrar uma coisa aqui, o primeiro milagre foi transformar água em vinho, Moisés. Entendeu? Isso que o camarada que transforma água em vinho merece ser seguido pela gente. Entendeu? Eu tenho certeza. Então, Moisés, que você precisa parar com essa história. Você deu uma volta, né? E rolou, e voltou, e foi, e rolou. Minha gente, o país está melhorando. Acabamos de ter um aumento de salário mínimo acima da inflação, mais o crescimento econômico. O Brasil volta a ficar nos trilhos. O aumento foi em números absolutos de R$ 92. Com R$ 92, vá lá no açougue do Samuel, compre uma picanha, vai dar mais ou menos 60, sobra aí 32, dá para comprar uma cervejinha muito boa. Feliz ano novo. Uma picanha 60 lá, é? Vai dar A peça da picanha. Eu não sei se olha o Ricardo. Não, peraí. Não, o Ricardo diz que vai ao supermercado e não sabe que picanha é vendido em peça. A gente não vende picanha. Ô, Ricardo, picanha não se vende por quilo, se vende por peça. É por isso que quando você for lá comprar no sogro dele, você vai pagar R$60 numa peça de picanha. Pois é isso, Ricardo. Então aprenda, vá no supermercado. O juiz falou do combustível, veja bem. Eles gostam de enganar, de mentir. Quando o Brasil, a gasolina esteve quase R$8, do jeito que ele estava falando,
ainda assim... Era nesse julho do ano patamar- passado. Nesse patamar ainda é uma Era uma julho das do mais ano baratas passado. do mundo. Sabe Era por quê? julho do ano Porque passado, no Japão estava Ricardo R$10 o Frota. litro. Nos Estados Unidos estava 9. Era julho do ano Ainda assim, o passado. Brasil Quem mentiu foi ainda era você, um dos Ricardo. combustíveis mais Você veio baratos pra do cá mundo. falar que E quem era falou que no ia meio da brasileirar, pandemia, Ricardo. Não sou eu, não foi. Entendeu? Veja Esfreguei bem. na sua cara lá, Peraí, seu mentiroso. Eu deixei de falar. Esfreguei, não deixei de deixou não. falar. Não deixou Eu não. Eu tava falando, você e o Moisés interromperam. Tá vendo? Quando, Tá vendo? Não, nós estamos quando a aqui gente vai falar respondendo, não. quando a gente vai falar a verdade, Não, Ricardo, quando a gente não. vai rebater, eles Vocês ficam interromperam a embaraçando. minha fala o tempo todo, Ricardo. Senhores, por gentileza. Só Entendeu? para concluir, Marcão, olha só. Então conclua, a questão do 7,38 em julho do ano combustível- passado. Então a questão do combustível esse aumento foi no planeta, não foi só no Brasil. E Bolsonaro conseguiu colocar em patamar muito abaixo. E veja bem, quem falou que ia brasileirar, Marcão, não foi eu, não foi o Moisés que falou que ia brasileirar. O Lula achava um absurdo a gasolina acima de R$5. Foi ele que gravou isso em entrevista. Hoje está 6 e pouco. Ele falou que ia brasileirar e ainda até agora a gente não viu.